Graça e paz, tudo bem? Estamos hoje iniciando uma série maravilhosa, série Tessalonicenses. Nós vamos falar um pouco, estarmos compartilhando com vocês algo tão especial que é dessa igreja, onde cada vida que abriu seu coração para receber a palavra de Deus, não só acolheu ela com mansidão, mas a operosidade daquilo que a palavra tinha para a vida deles foi perceptível. E nesses dias, quando nós estivermos juntos, ouvindo essa palavra tão maravilhosa e rica desta igreja operosa, essa igreja fiel, essa igreja que se tornou modelo para toda a Macedônia e Acaia. E o que me chama a atenção na igreja tessalônica é que traz e nos remete a algo para os dias de hoje. Os dias de hoje que estamos vivendo e passando são dias em que nós precisamos não só entendermos aquilo que Deus já disse para nós, mas vivermos aquilo que Ele já disse para nós. Ela nasceu em 3 finais de semana. 3 semanas, 3 sábados, onde Paulo ele teve a oportunidade de chegar nesse lugar, onde ele ali encontrou um povo sedento, um povo que estava convicto e que queria algo novo de Deus. E eu queria trazer aqui para vocês, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo ele inicia essa carta trazendo ações de graças. Paulo estava junto de Timóteo e Silas, em outras versões fala Silvano, e nessa versão que eu estou aqui, inclusive fala Silvano, revista atualizada. No capítulo 1, Paulo começa o seguinte, falando: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Mesmo em meio a tantas tribulações e perseguições que essa igreja sofreu, mas a graça e a paz de Deus era manifesta na vida deles. E no versículo 3, Paulo ele traz algo peculiar daquela igreja, quando ele diz sobre a operosidade da fé e a abnegação do amor e da firmeza da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos um cenário onde muitas pessoas elas estão se esquecendo daquilo que Jesus já fez por nós. Eu sei que o Evangelho chegou até você, seja através de um missionário, de um vizinho, da televisão, da internet. E se ainda não chegou, essa é a oportunidade de você ouvir e entender o amor de Deus. E Paulo ele traz para essa igreja a recomendação e a gratidão e ação de graças, porque essa era a igreja onde a palavra ela chegou e eles prontamente abraçaram a fé e na firmeza e convicção eles decidiram caminhar, decidiram viver a vida operosa na fé e no amor e na esperança. Quantas vezes, amados, nós passamos por tantas situações em nossas vidas e a primeira coisa que vem ao nosso pensamento é querer olhar para as circunstâncias, olhar para os desafios. Essa era uma igreja modelo, uma igreja que Paulo traz, muito interessante quando ele fala no versículo 7 do capítulo 1, que onde ele diz assim: de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Em 3 finais de semana, uma igreja nasceu. Paulo, na sua segunda viagem missionária, a sua primeira viagem sobre a sua liderança, mas a segunda viagem missionária em que Paulo estava ali para levar a palavra, e a gente percebe que a intensidade, o poder em operação, quando de fato há o acolhimento, a consideração da palavra de Deus. E eles não só receberam a palavra, mas como usufruíram de cada milagre, de cada poder. Amados, a forma como que nós vamos receber a palavra, acolher a palavra, é o que nós vamos usufruir dela. Essa igreja de Tessalonicenses, ela era uma igreja que tinha uma convicção dentro dela. Não importa o tempo que eles tinham recebido a palavra, mas algo estava dentro deles, de que o que eles receberam era a verdade como ela de fato é, e eles decidiram não abrir mão daquilo que Deus havia já colocado no coração deles.
você vai perceber, amados, a conversão na vida de uma pessoa, principalmente através do novo nascimento. Mas quando ela entende, a palavra cai no seu coração e ela entende que aquilo que ela estava fazendo, as práticas erradas, ela não vai fazer mais. E Paulo escreve no versículo 9, ele diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertertes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Era uma cidade, era um povo idólatra, onde eles tinham vários ídolos. Mas quando a palavra chegou e a revelação do Deus vivo e verdadeiro, o único e suficiente Deus da nossa vida, eles não negociaram, eles começaram a deixar as práticas erradas. Uma das coisas que eu percebo hoje nos nossos dias, muitos homens e mulheres, eles até ouvem a palavra, mas pela palavra não cair em seu coração, ainda está em sua mente, ainda há tantas coisas que envolvem essas pessoas, eles não conseguem deixar as práticas erradas, eles ainda continuam em uma prática errada e ainda percebem que podem servir a Deus e aos ídolos. Talvez você não tenha um ídolo na sua casa, uma imagem, mas existem outros ídolos que você pode estar colocando como primeiro na sua vida. E essa igreja de Tessalônicas era um modelo. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala que nós somos discípulos de Jesus, nós somos imitadores. Em um determinado momento, Paulo ele fala que eles se tornaram modelos e eles evidenciavam a vida de Paulo, aquilo que ele tinha ensinado para eles. Eles estavam imitando a Paulo, imitando a Jesus. Quando eu recebi a palavra, quando eu entendi que a palavra de Deus era o próprio Deus falando comigo, me ensinando, me instruindo, eu me tornei um discípulo. Discípulo quer dizer aquele que faz o que o mestre disse para fazer. Amados, nós não podemos negociar. Nós não podemos simplesmente achar assim, eu estou no caminho, mas algumas coisas eu posso fazer. Irmãos, não existe concessões. O cristianismo, ele não tem 2 pesos e 2 medidas. Ele existe em nossas vidas e o cristianismo é o caminho. Ou seja, Deus, ele está em nós e nos ensina a viver o caminho perfeito, o caminho vivo. E quando Paulo, ele traz para os Tessalonicenses como eles estavam sendo frutíferos, como estava sendo para eles, para o próprio Paulo, apresentar e falar sobre eles. No capítulo 2, Paulo ele diz assim no versículo 13: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. A palavra só vai ter eficácia na sua vida quando de fato você a considerar e honrar. Muitas vezes nós declaramos: posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós começamos a confessar a palavra. Declaramos o Salmo 91, que praga nenhuma chegará à minha tenda. Mas a palavra diz que o ouvir a palavra e o falar somente, não existe uma evidência da prática. A prática da palavra é você ouvir aquilo que Deus disse a você e você andar na evidência daquilo que Deus disse a você. Haviam expectativas no coração deles porque eles tinham uma promessa. E essa promessa eles tinham já guardado no coração deles, de que Jesus iria voltar. É uma das cartas paulinas escatológicas. Mas eu não quero tocar nessa parte escatológica. O que me traz hoje para trazer para cada um de vocês nessa série tão especial, que eu creio que para o seu coração essa igreja vai ser um modelo para você e para mim também.
porque eles receberam a palavra, se tornaram modelo e de fato eles se converteram. Irmãos, não é a quantidade de tempo que você tenha de conhecimento de Deus, mas é justamente quando a palavra ela cai no seu coração. É uma igreja que de fato se converteu, uma igreja que se tornou modelo. E foram só 3 finais de semana. Imagina quantas vezes você pode conhecer pessoas ou já ouviu falar, tem 40 anos que já conhece a Jesus, conhece o caminho, está dentro de uma igreja, mas não é modelo para nada. E nós precisamos ser modelos, porque o tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo em que precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E para nós encerrarmos esse período, queria aqui trazer para vocês algo muito especial. E no versículo 17 ele diz assim: ora, nós irmãos orfanados, por breve tempo, de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo e ver-vos novamente, pessoalmente. Paulo estava falando o seguinte: olha, eu como pai espiritual da vida de vocês, eu não posso estar aí presente, mas no coração nós estamos unidos no Espírito. Hoje, nesse contexto que muitos estão vivendo, de isolamento, medos e ficando em suas casas, em seus cômodos, às vezes nós pensamos que, puxa vida, o pastor não me liga, ou meu líder não me liga, ou minha mãe, meu tio, seja o que for. Uma coisa é, amados, a palavra de Deus diz que nós, quando nascemos de novo, nós nos tornamos nova criatura. O nosso coração, o nosso espírito foi recriado, nós nascemos de novo. E não existe distância no reino do Espírito. Você está vivendo agora pelo visor, celular, televisão, não sei como você está me vendo, mas um fato é, nós estamos unidos agora no Espírito. E a minha oração é que você a cada dia venha viver com intensidade, entendendo que a cada dia nós precisamos manifestar a boa palavra em prática. Aquilo que na sua vida ainda traz resquícios de coisas que você até fazia antes de conhecer a Jesus. Irmãos, a igreja de Tessalônicas é um modelo para nós, uma igreja que ela operava em um dos pilares do cristianismo, a fé, a esperança e o amor. Uma igreja que evidenciava na sua operosidade. E a cada dia nós precisamos ter essa convicção de que aquele que está começando em nós e que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para cumprir. Para nós encerrarmos, quando Paulo envia Timóteo para ver como eles estavam, os tessalonicenses, ele fala no capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Essa é uma mensagem que Paulo traz para esta igreja, de uma forma tão intensa, trazendo para eles que a operosidade do amor não é somente no início da nossa caminhada da fé, mas precisa ser contínua e constante. Paulo estava ensinando e trazendo para eles: permaneçam e fiquem firmes, amem uns aos outros, o coração de vocês estejam confirmados, estejam arraigados, estejam limpos diante do Senhor, porque breve virá o Senhor. Amém? Fiquem com Deus e sabemos que grandes coisas o Senhor já está fazendo na sua vida.